O nosso assunto é equação de Gauss para os espelhos esféricos ou a equação dos pontos conjugados. E nós vamos ver uma outra equação que é do aumento da imagem, a equação do aumento linear. Bom, primeiro, vamos por partes. Equação de Gauss. Equação de Gauss para espelhos esféricos, ou conhecida também como espelhos, equação dos pontos conjugados. Bom, então vamos lá. Eu vou botar aqui um espelho côncavo. Espelho côncavo, tá? Esférico. A frente dele aqui, ele tem uma concavidade, então a frente dele aqui. Aqui, ó, esses 3 pontos é a parte de trás. Aqui é o eixo principal. Aqui é o centro, né? E aqui é o foco, que é a metade. E aqui o vértice. E eu vou colocar um objeto em qualquer ponto. Aqui pode ser além do centro, pode ser no centro, pode ser aqui entre o foco e o centro, pode ser no foco, pode ser entre o foco e o vértice. Eu vou colocar um espelho aqui, um objeto. Então aqui é um objeto, vou chamar de O esse objeto, ok? E aí nós vamos ter uma distância desse objeto até o vértice, uma medida dessa distância. Essa distância, então, eu vou falar aqui, distância do objeto ao vértice. Essa distância, ela recebe o nome de P na equação de Gauss. P, ok? Então, na equação de Gauss, P é a distância do objeto ao vértice. Só que no espelho é formada imagem. E aí, qual é a distância da imagem ao vértice? Então, aqui, imagem ao vértice. Distância da imagem ao vértice. P'. Isso é chamado de P' a distância da imagem ao vértice. Então, aqui tem um objeto e tem um vértice. Então, a equação de Gauss visa calcular a distância aí do objeto ao vértice. Como assim? Nós sabemos que num eixo cartesiano, aqui é o zero, ok? Daqui para cá são os positivos. Daqui para cá, hoje, negativos. Logo, aqui vai ser a mesma coisa. Do vértice para cá, positivo. Do vértice para lá, negativo. Então, esse objeto aqui, positivo. Mas se a imagem dele for feita do lado de lá, é negativo. Tá certo? Então, agora, vou fazer aqui um espelho convexo. Espelho convexo. Vou escrever aqui, convexo. Então, no espelho convexo, o que acontece? Eu tenho aqui vértice, eu tenho foco, eu tenho centro. Só que no espelho convexo, a parte da frente é aqui. A parte de trás é lá.
Veja bem que o foco, ele está onde? Na parte que eu falei positiva ou na parte negativa? O foco está na parte negativa. Então, nos espelhos côncavos, o foco está no positivo. Já no espelho convexo, eu vou botar a frente do espelho aqui. É aquele espelho que você vê, é o espelho do retrovisor de carro. Então aqui eu tenho um objeto. O objeto está aqui. Está na frente. Só que o foco está atrás do espelho. Então o foco é negativo. Por que isso é importante falar nisso? Porque a equação de Gauss, ela fala o seguinte. Ela fala que o inverso do foco é igual ao inverso da distância do objeto ao vértice, que é o P, mais o inverso da distância da imagem ao vértice. Essa daqui é a equação de Gauss. Então, essa equação ela é obtida através de semelhança de triângulo. De imagem aqui é um pouco, vamos dizer, dá um pouco de trabalho para explicar, que nós não vamos fazer agora. A gente só vai pegar a fórmula. Mas ela é feita por semelhança de triângulo. Quem não sabe o que é semelhança de triângulo, eu vou deixar uma aula de semelhança de triângulos. Um link abaixo, tá? Na descrição do vídeo. Sobre semelhança de triângulo. Então a fórmula de Gauss é essa daqui, ó. Tá? É essa daqui. Para os espelhos. Agora, o que é importante saber? O primeiro exercício que eu vou fazer agora em seguida, o foco é um espelho convexo. O foco nós vamos ter que botar sinal positivo ou negativo. Lembra aqui? Daqui positivo, daqui negativo. Então no espelho convexo, que é esse caso aqui, você tem que perceber o seguinte. O foco, ele está do lado negativo, ok? Então, no espelho convexo, você tem que levar isso bem em consideração. Okay? E o tamanho do objeto? Tamanho do objeto. E o tamanho da imagem. Aí nós vamos usar uma outra fórmula, tá? Que é a fórmula... Então, eu queria que você ficasse prestando atenção aqui, tá? Daqui positivo, daqui negativo. No espelho convexo, o foco está atrás do espelho, né? O espelho aqui à frente, logo o foco é negativo. Agora vamos ver uma outra equação, que é a equação do aumento da imagem, chamada equação do aumento linear. Então veja bem, vou te aqui. Bom, se o objeto for 50 e a imagem for 100, 50 sobre 100 é a mesma coisa que 50 por 100. Então qual é a equação? A equação é o seguinte: a imagem dividido pelo O, quem é a imagem? O objeto, o O a gente chama de tamanho do objeto. E o I é o tamanho da imagem. Então, o tamanho do objeto dividido pelo tamanho da imagem vai dar o aumento da imagem, que é uma fração, tá? Isso também é igual à relação entre a distância da imagem pela distância do objeto. Só que com o sinal invertido. Então, por isso, aqui tem que ser menos. Então, essa daqui é a equação do aumento linear do objeto. Então, essa daqui, equação do aumento linear do
da imagem. E aí, como é que eu vou ver isso? Aqui você lembra que nós vimos aqui o P positivo, a distância, e aqui o P negativo? Agora, plano cartesiano. Plano cartesiano. Daqui para cima, positivo. Daqui para baixo, negativo. Essas imagens que tiverem aqui, positivas. As imagens que tiverem para lá, negativo. Ou seja, invertida. Então, para a imagem estar igual ao objeto, ela vai ter que ter o mesmo sinal. Porque se eu tiver uma imagem, um objeto com sinal e uma imagem com outro sinal, essa imagem vai estar invertida. Se os dois estiverem iguais, por exemplo, positivo e positivo, tá? O objeto é positivo e a imagem também é positiva, então aqui a imagem é direita. Caso contrário, a imagem é invertida. Se aqui for mais e aqui for menos, ela é invertida. Ok? Então vamos lá para o exercício, tá? Lembrando que o primeiro exercício vai ser um espelho convexo e o foco ele é negativo, tá? Então vamos lá para o primeiro exercício. Questão número 1. Um espelho convexo tem 20 centímetros de raio. Bom, o espelho convexo é esse aqui, ó. Peraí. Espelho convexo é esse aqui. A parte de trás dele, esse raio aqui, ele fica na parte de trás do espelho, porque o espelho é convexo. Tem 20 centímetros de raio. Ó, o raio fica aqui e o foco aqui, mas fica atrás do espelho. Logo, nós vamos colocar o raio menos 20, porque ele fica atrás do espelho. Como o foco é a metade do raio, então eu posso colocar aqui, se eu sei o raio, eu sei o foco. Menos 10. Embora o problema não tenha dado, mas eu sei que é a metade do raio, o foco. O objeto ele tem 5 centímetros de altura, está escrito aqui. Objeto, 5 centímetros, tá? Colocado a 15 centímetros do espelho. Então, o P é 15 centímetros. Então, não vai ser preciso aqui do desenho e tal, mas... Ele tem a pergunta, onde se formará a imagem? Primeiro a pergunta. Ou seja, isso daí que ele está perguntando, onde se formará a imagem... Espera aí. Onde se formará a imagem é o P'. P'. Onde se formará a imagem? A distância do objeto é 15 e a da imagem é o que ele quer saber, onde. E a outra pergunta é, qual é o seu tamanho? Ou seja, qual o tamanho da imagem? Tá? Não do objeto, que do objeto já foi dado. O tamanho do objeto é 5. Então, primeira coisa, vamos pegar a equação dos pontos conjugados, então. A equação é 1F é igual 1 sobre P', né? 1 sobre F, 1 sobre P', o inverso, mais 1 sobre P. O F é menos 10, então vai ficar assim, 1 sobre menos 10. Eu vou botar o menos na equação, espera aí. Para não dar confusão na hora de calcular.
vou colocar esse sinal de menos aqui. Menos 1 sobre 10. Aí, igual, P' é o que quer calcular, mais 1 sobre P. O P é 15. Bom, então agora vai ficar 1 menos 1 sobre 10. Vou passar para o lado de lá. O 1 sobre 15 vai ficar menos 1 sobre 15. 1 sobre P'. Eu vou fazer aqui multiplicando, né? 15 vezes 1, vezes menos 1 no caso, menos 15. 10 vezes menos 1, menos 10. E embaixo, 10 vezes 15. Então, eu multipliquei aqui a segunda multiplicação e a terceira. 1 sobre P'. Menos 15 menos 10, eu tenho menos 15 com menos 10, menos 25. E embaixo vou deixar mesmo 10 sobre 15. 1 sobre P'. Bom, eu vou cortar o 25 com 15. É por 5, todos dois. Aqui vai ficar menos 5. E aqui vai ficar 3. Dá para cortar o 10 com 5. Aqui fica 1. No caso, menos 1, né? E aqui fica 10. É por 5 dá 2. Então ficou assim, menos 1. 2 vezes 3, 6. 1 sobre P'. P' vezes menos 1, menos P'. Aqui. 6 vezes 1, 6. Então, eu não quero saber o menos P', eu quero saber o P' positivo. É só trocar de sinal. Então, o P' é menos 6 centímetros. Então, aqui, essa imagem, a pergunta é, menos 6 a gente sabe que é virtual. Então, a resposta da letra A, menos 6 centímetros, e a imagem é virtual, porque a pergunta era onde se formará a sua imagem? Se formará aqui menos 6 centímetros daqui do vértice, mas do lado virtual. Qual é o tamanho? Agora, para o tamanho, nós vamos pegar aquela equação de aumento para achar o I. Então, vamos lá. Agora, nós vamos pegar a equação do aumento. I sobre O é igual a menos P' sobre P. Ok. O I é o que nós queremos, tá? O O, se eu não me engano, é 5. Deixa eu olhar lá em cima. O O é 5 e o P é 15. Então, aqui, o O é 5 e o P é 15. E nós queremos saber o I, no caso. E agora o P' nós achamos aqui menos 6. Bom, tem o 5 e tem o 15. Posso cortar. Aqui fica 3, aqui fica 1. Então ficou 3 e 1. Como eu tenho? Então ficou assim.
E menos 6 dividido por 3, desculpe, menos 6, ficou menos 2. Menos e menos, mais. Então, vai ficar menos 2. O I vai ficar igual a 2 centímetros. Então, o I tem o mesmo sinal e tem o mesmo sinal de O, do objeto. Logo, a imagem é direita. Então, B, resposta da B. I é igual a 2, imagem direita, porque tem o mesmo sinal do O. Se não tivesse o mesmo sinal, se fossem sinais contrários, ela seria invertida, ok? Um objeto real de 10 centímetros de altura, então, o objeto está aqui, 10 centímetros de altura, está a 30 centímetros do vértice. Então, esse é o P. 30 centímetros do vértice é o P. De um espelho côncavo de distância focal 20. Então, aqui é o F. Então, vou escrever aqui. Vamos lá. Então, primeiro, um objeto de 10 centímetros de altura, isso é o O, né? Aí. O O é 10 centímetros. O 30 centímetros do vértice é o P. 30 centímetros. E de um espelho côncavo de distância focal é o F é igual a 20. Então, nós vamos usar a equação dos pontos conjugados, que é essa aqui. 1 sobre F, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. P' é a distância da imagem, que na verdade é o que está sendo perguntado aqui na letra a posição da imagem. Então é o P', é a distância. Então vamos lá. O F é 20, então vai ficar 1 sobre 20. É igual 1 sobre P, o P é 30. E o P' é o 1 sobre o P' é o que se quer calcular. Então, eu vou passar o 1 sobre 30 para o lado do 1 sobre 20, só que vai com o sinal trocado. Vai ficar 1 menos 30. E aqui continua 1 sobre P'. Efetuando aqui a conta, vai ficar 30 vezes 1, 30. 20 vezes menos 1, 20. E aqui 20 vezes 30. Aqui fica 1 P'. 30 menos 20 dá 10. Embaixo, 20 vezes 30. Do outro lado, continua 1 sobre P'. Aí, eu vou cortar o 20 e o 10. Aqui no 20 vai ficar 2 e lá no 10 fica 1. Eu dividi por 10 os dois. Aí vai ficar 1, embaixo 2 vezes 30, 60.
1 sobre P'. Logo, P' aqui é igual a 60 centímetros. Isso equivale a dizer que essa imagem, a imagem aqui, o P é positivo. P' positivo. A imagem é real. É real. Então, com isso, nós já respondemos aqui a letra A e a letra B, tá? Agora falta a altura da imagem, que nós vamos usar a equação do aumento linear. Então, a letra A, vou fazer aqui, letra A, P' é igual a 60 centímetros. Letra B, imagem é real. E agora a letra C, nós vamos usar a equação do aumento linear. Qual é a equação do aumento linear? É a divisão do I pelo O é igual a menos a divisão de P' sobre P. O I nós não sabemos, porque é justamente o que está sendo perguntado. Vamos ver aqui. A altura da imagem, então é o I. O I é o que está sendo perguntado. O objeto é 10 centímetros, como está aqui. Então, vamos lá. Então, espera aí. O I é o que está sendo perguntado. O objeto é 10. O P', nós acabamos de encontrar, igual a 60. E o P é igual a 30. Aqui em cima nós vimos o P é igual a 30. 60 menos 30 é igual a 2. Logo, multiplicando o cruzado, o I é igual a menos 20 centímetros. O que acontece? O objeto é positivo, maior que zero. A imagem é negativa. Então, a imagem é invertida. Imagem é invertida. Então, a pergunta era a altura da imagem. Resposta, a letra C, né? Vou botar aqui. Letra C, a altura menos 20 centímetros. Então, ficou assim. Ficou assim. A posição da imagem, 60 centímetros, ela é uma imagem real, mas ela é uma imagem invertida, porque o objeto é sinal positivo e a imagem é sinal negativo.